Então vamos lá, gente. Vamos, nesta aula, entender um modelo caótico que vem de uma fórmula super simples. Isso faz parte da beleza deste exemplo, da importância desse exemplo. É um exemplo que continua sendo estudado, não está totalmente esgotado o estudo das propriedades deste modelo, que é o modelo logístico. E ele contém uma riqueza de informações muito grande. E lembrando uma coisa que eu falei na aula passada. Por que isso é importante para a gente? Porque quando a gente vai fazer um modelo, a gente, ao olhar para o fenômeno que a gente está analisando e o modelo que a gente está procurando, fazer esse casamento entre complexidade do fenômeno e do modelo. Não é adequado pegar um modelo simplório para um fenômeno complexo e nem pegar um modelo complexo demais para o fenômeno simplório. Não vai, as informações entre a realidade e o modelo vão acabar não sendo coerentes. Aquilo que a gente discutiu na primeira aula. O modelo tem que servir de apoio para a interpretação da realidade. Por isso que o modelo tem que estar coerente com a complexidade do fenômeno estudado. Então o modelo logístico é esse, né? O xn mais 1 é um r, xn 1 menos xn. Tem uma função simples, que é uma função polinomial de grau 2, aqui, menos rx² mais rx. Se você quiser olhar os pontos fixos dessa função igual a x, resolve essa equação. 0 é sempre um ponto fixo. E aí tem um outro ponto fixo que é r menos 1 sobre r. Tá? A derivada dessa função é fácil de calcular, tá nesse exemplo aqui eu explicitei, é menos 2rx mais r. A derivada na origem é sempre r. E no outro ponto fixo é 2 menos r. As raízes são sempre 0 e 1. E eu vou trabalhar com r menor do que 4, que é para que as órbitas que começam no 0, 1 fiquem restritas ao 0, 1. Então não vou começar com órbitas negativas nem órbitas maiores do que 1, porque elas vão para menos infinito. É muito simples essa análise. E se o r for maior do que 4, eu também vou ter uma região aqui no meio que os pontos explodem para o infinito. A riqueza está em trabalhar com r menor do que 4. Então, o que acontece? Se o r é pequenininho, o 0 é atrator, todo mundo vai para a origem. Uma situação muito simples. Qualquer x0 que você pegue, você vai para o gráfico, vai para a reta, para o gráfico, para a reta, para o gráfico, né? E isso tende para a origem. Observe que a derivada na origem é r. Se o r é menor do que 1, a derivada na origem é menor do que 1, ele sai por baixo da reta y igual a x e a origem é um atrator. Então, não temos muito o que analisar. O que vai acontecer com esse modelo é que quando você vai aumentando o r, vão aparecendo fenômenos complexos. Se eu pegar um r entre 1 e 3, aí a derivada na origem r é maior que 1. Então a função sai com derivada maior do que a reta y igual a x. E aí aparece um ponto fixo. Um ponto fixo positivo, porque com o r muito pequenininho tem um outro ponto fixo que é r menor do que 1, vai ter aqui um outro ponto fixo, mas que é negativo, o que não interessa, né, nesse caso aqui. Tá? Mas no r maior do que 1, eu tenho um ponto fixo positivo, que está visível aqui no gráfico. A derivada na origem r maior do que 1, então ela é repulsora. A derivada na origem, r é maior do que 1, é menor do que 1, atrator. Então aqui eu vou ter um ponto fixo estável. Olha só o que acontece quando a gente faz análise gráfica. Sai de um x maior, vai até o gráfico, vai até a reta, vai até o gráfico, até a reta, está tendendo para esse ponto fixo. Se eu começar aqui por baixo, vai até o gráfico, vai até a reta, vai até o gráfico, vai até a reta, tendendo para esse ponto fixo. Mesmo perto do 0, vai até o gráfico, vai até a reta, gráfico, reta.
Então tem um ponto fixo, quando R está entre 1 e 3, que é esse valor, R menos 1 sobre R. Lembra, isso aqui veio de fazer o F igualado a X, ou seja, o AN mais 1 é igual ao o XN mais 1 é igual a XN. Então esse ponto é fixo e é um atrator. Ah, que bonitinho, ele é estável. Então, isso apareceu, esse comportamento, quando o R ficou maior do que 1. Quando R é igual a 3, aparece mais pontos fixos, e é possível provar que para R menor do que 3, não tem nenhum ponto periódico, tá? Só tem os 2 pontos fixos. Aí, quando a gente passa de 3, e aqui a coisa já começa a ficar complicada, R maior do que 3 e menor do que alguma coisa, tá? Não é qualquer coisa, não. E esse alguma coisa bom, eu vou escrever aqui 3,4 para garantir o que eu estou falando, mas não é exatamente 3,4 o ideal, mas R entre 3 e 3,4, o que acontece? Aparecem pontos periódicos de período 2. Então, olha só. Imagina R entre 3 e 3,4. A origem tem derivada R, derivada maior do que 1. A origem começa a ser um repulsor. R menos 1 sobre R, algo entre 3 e 3,4. Tira 1 e divide por R. Isso aqui é menor do que 1. Então tem um ponto fixo atrator. Então eu tenho aqui a origem repulsora normal, eu saio daqui, vou até o gráfico, vou até a reta, vou até o gráfico. Eu estou fugindo da origem, nenhuma novidade. O ponto fixo que está aqui é atrator. Eu saio de perto desse ponto fixo, vou até o gráfico, vou até a reta, vou até o gráfico, vou até a reta, vou até o gráfico. A análise gráfica está mostrando que eu vou para perto dele. Mas aparece um ponto periódico de período 2. Na verdade, isso significa ter 2 pontos P e Q com a seguinte propriedade: F de P é Q e F de Q é P. Ou seja, a órbita oscila aqui. Tá? Então, é um ponto para isso ficar o R maior do que 3, o vértice vai estar 3/4, porque ele precisa ficar um pouquinho mais alto. Então, deixa eu desenhar aqui com esse vértice um pouquinho mais alto, para isso ficar bem visível. Vai ter um ponto, que nós vamos até ele, vamos até o gráfico, vamos até a reta, vamos até o gráfico, vamos até a reta, vamos até o gráfico. Olha aqui como é fácil ver que quando esse R está maior do que 3, isso está maior do que 3/4, eu rapidamente aqui, sem ter grande dificuldade, desenhei, fazendo análise gráfica, uma trajetória de tamanho 2, que não tinha antes. Bom, e esse ponto aqui é repulsor, esse ponto é atrator. Então está começando a ficar complexa a dinâmica, né? Tem uma órbita que tem período 2, que não é atraída para o ponto fixo, ela fica oscilando. Mas o 2, o ponto fixo, tem uma bacia de atração. Observe que já está mais complicada essa dinâmica. E aí vai ocorrer o seguinte fenômeno. À medida que eu aumento o R,
vão aparecendo mais pontos periódicos de períodos maiores. Então tem uma complexidade nisso que é não trivial. Então aqui o valor de um Rn e aqui o período que aparece. Quando eu faço R1 igual a 3, aparece ponto periódico de período 2. Quando eu passo o valor 3,449, olha, é um valor, por isso que eu falei aqui 3,4. Se eu passo R de 3,449, aparece um ponto periódico de período 4. Bom, vai ter mais pontos periódicos agora, e vai ter ponto periódico de período 4, que essa órbita oscila 4 vezes. E uma coisa fascinante, se eu coloco aqui um R3 um pouquinho maior, 3,54, aparece ponto periódico de período 8. E aí as pessoas começaram a estudar, bom, e esses R's onde vai gerando novos períodos? Eles estão todos menores do que 4 e eles têm um limite. É possível calcular o limite destes R's que geram novos períodos. Esse limite é 3,56, é conhecido como R infinito na literatura desse assunto. Então, à medida que o R vai tendendo para 3,6, tem uma cascata de abertura de novos períodos. Então, tem uma ilustração que é clássica, que está em todos os livros, textos sobre isso, em que a gente mostra uma coisa assim. Aqui é os valores de R. Então, para um R pequeno tem um ponto fixo. Depois ele dobra e aparecem 2 pontos periódicos de período 2. Depois cada ponto periódico de período 2 abre e para um certo valor de R que está aqui, eu vou ter 4 pontos periódicos. E isso vai abrindo. Chama cascata de duplicação de períodos. É uma imagem que é muito impressionante, que eu vou colocar na tela para vocês agora, para vocês verem como que funciona. A figura é essa, da esquerda para a direita, a gente vai aumentando os R's. E o que vai aparecendo aqui, nessa vertical, é a quantidade de pontos periódicos que a gente tem. E isso vai nessa nuvem de pontos que fica enchendo essa tabela. É muito rica essa tabela, né? E a grande pergunta que, assim, deu um impacto no estudo desses modelos, é assim, o que ocorre quando o R passa desse R infinito e ainda é menor do que 4? Que as órbitas ficam todas presas no intervalo 0,1. Bom, a gente tem um comportamento caótico. O que é o comportamento caótico? É uma coisa complexa de definir até. Isso é bonito de observar, né? Porque é uma teoria muito nova. Eu vou mostrar para vocês numa próxima aula. Ela começa na década de 60 do século 20. E ela, assim, dependendo do autor, do artigo, do livro, as características que o autor quer que tenha para uma coisa ser chamada de caótica, pode variar na definição de um para o outro. Mas tem uma coisa que é fundamental, que é a sensibilidade em relação aos dados iniciais. Muitos autores, para caracterizar o que é um campo, ou um modelo, ou um mapa, ou uma sequência caótica, muitos autores exigem a seguinte propriedade, que tenha pontos periódicos de todos os períodos. Isso ocorre no modelo logístico nesta face. Então, pontos
periódicos de todos os períodos. Isso ocorre. Alguns autores não exigem isso, mas muitos exigem. Olha que imagina só, para um R maior ali, para um R 3,7, essa parábola aqui está bem pertinho aqui de chegar no 1, tem ponto periódico de todos os tipos. Tem órbitas cíclicas de todas as ordens. Mas tem uma outra coisa, tem tem muitas. Órbitas que são densas e não periódicas. Então, tem órbita que fica oscilando aqui no 0,1, não é periódica, e ela é densa no 0,1, densa no sentido topológico, de que ela entra em qualquer vizinhança, qualquer lugar que vocês peguem no intervalo 0,1 e considere uma vizinhança desse ponto, essa órbita vai passar por ali. Ela não ocupa o 0,1 inteiro, mas ela entra em qualquer região do 0,1. Ela saltita pelo 0,1 inteiro. Outros autores não fazem questão disso. Mas tem uma coisa que é fundamental para ser considerado caótico, que é a sensibilidade em relação aos dados iniciais. A sensibilidade em relação aos dados iniciais, ela parece se chocar com uma outra ideia, que é a ideia de continuidade que está presente. E muitas vezes, quando a gente eu vou colocar na lousa lado ao lado as duas definições, e vai ser engraçado, porque a primeira reação que a gente tem é de dizer, bom, mas uma contraria a outra, não pode ter as duas. Não, e tem as duas. E é por isso que o caos é muito mais do que uma simples, uma não convergência. É muito surpreendente, tá? Que é o que a gente chama de sensibilidade em relação aos dados iniciais. Eu vou escrever com cuidado essa definição para vocês. Então, vamos ver dois conceitos super importantes em todo o sistema dinâmico, seja ele discreto, seja ele contínuo, venha de uma equação diferencial, venha de um sistema de equações diferenciais ou venha de um modelo discreto. Esses dois conceitos fazem sentido e são importantes. O primeiro é a continuidade em relação aos dados iniciais. Essencialmente, ele diz que se a função que rege o fenômeno, no meu caso é essa f, não é da sequência, mas se for uma equação diferencial, são as f's que estão na fórmula da equação diferencial, se essa f tiver boas propriedades, for de classe C1, uma outra propriedade, que se ela tiver uma propriedade que se chama de Lipschitz, que são propriedades razoáveis, propriedades que dizem que a função tem um comportamento razoável, né? Função bem comportada, que a gente diz intuitivamente. Então, as soluções vão ter continuidade em relação aos dados iniciais. E qual que é a ideia? A ideia é que se eu saio de dois pontos próximos, eu fico próximo durante um bom tempo. Isso se expressa assim. Dada uma distância que eu quero que as soluções nunca se afastem mais do que essa distância. Não é uma definição difícil de acompanhar os quantificadores, tá? Dada uma certa distância, uma certa vizinhança em torno da órbita, eu penso na órbita do X e eu penso numa vizinhança em torno dela, uma faixinha em torno dela. Ou seja, me afastando desta órbita, né, dos pontos dessa órbita, seja contínua ou seja discreta, uma que eu não me afaste mais do que epsilon, eu quero ficar perto dela desse tanto. Então esse epsilon é de uma faixinha em torno da órbita. Dada essa faixinha, tem um tempo, qualquer tempo que você dê, eu consigo uma vizinhança bem pequenininha em torno do x0, tal que se eu sair perto do x0 dessa distância, as órbitas andam juntas por todo esse tempo. Então você especifica quão perto você quer que as órbitas estejam e por quanto tempo. Olha que forte.
você especifica quão perto você quer que as órbitas estejam e por quanto tempo. Se a gente sair bem pertinho, durante todo esse tempo, as órbitas vão estar perto. Significa que as órbitas variam continuamente em relação aos dados iniciais. Isso é muito rico. Isso dá uma ideia de regularidade do comportamento. E quando a F é bem comportada, os sistemas dinâmicos têm essa propriedade. O nosso mapa logístico tem essa propriedade. Tá? Que nem é muito difícil de entender, né? Porque a F e suas iteradas são todas contínuas, né? Quando você vai calculando F de F de F de F de F de F, são contínuas. E então, se você sai perto, você fica perto. Tá? Bom, uma outra propriedade. Isso é específico do comportamento caótico. Isso é bem geral. Isso que eu estou escrevendo agora é a essência do caos. Todos os autores, toda a ciência, quando se fala em caos, isso está presente. Pode ser que outras coisas não. Alguns autores não exigem a presença de periódicos. Às vezes o contexto que se está, isso não é tão relevante. Mas isso necessariamente tem que estar presente quando a gente fala em caos. Que é o quê? Sensibilidade em relação aos dados iniciais. E que parece contradizer o anterior. Não importa quão perto você saia, um dia vai se afastar. Então, não é todo o campo, não é todo o sistema dinâmico que tem sensibilidade. Os que têm são caóticos. Os caóticos é que têm. E o que significa sensibilidade? Olha, não importa quão perto as órbitas saiam, uma hora elas se afastam. Parece contradizer o anterior, né? Que o anterior diz que qualquer distância e qualquer tempo, se sair perto, elas ficam juntas. Por que isso não contradiz aquilo? Porque eu estou dizendo o seguinte, você quer que fique perto por um certo tempo. Eu consigo. Se eu sair bem pertinho, ficam perto por até aquele tempo. Mas se continuar no tempo, vai se afastar. Aqui, o que a gente está dizendo é o seguinte, você dá um certo afastamento. Você diz, eu quero saber se você pode se afastar tanto. Tem um distanciamento mínimo que qualquer vizinhança de qualquer ponto, você pega um ponto qualquer, pega qualquer vizinhança, por menor que seja a vizinhança, tem alguém ali dentro que em algum momento vai estar longe. As duas órbitas vão se afastar daquele valor. Como aqui, por exemplo, nesse exemplo, as órbitas ficam todas dentro do 0, 1, não vão se afastar mais do que 1, né? Mas qualquer órbita aqui se afasta de qualquer outra órbita de um valor que seja prefixado. Então, você prefixa o afastamento e as órbitas vão se afastar um certo tanto. Esse é o conhecido, que é muito usado na literatura, na ficção científica, na divulgação científica e que tem o chamado efeito borboleta. Quando começou a se falar muito em caos, era uma das maneiras de explicar o que é a sensibilidade em relação ao dado inicial. Vocês certamente já ouviram falar isso, que o sistema caótico, que o clima é um sistema caótico, né? Que o clima ele é regido por coisas caóticas. E o efeito borboleta é aquela história, né? Uma borboleta bate as asas aqui no Brasil e aparece uma tempestade na Califórnia. Qual que é a figura aí literária, né, da ficção científica? Que a borboleta bater as asas gera um pequeno afastamento entre o X e o Y. Mudou a condição inicial. Ao invés de estar no X, agora eu estou no Y. E qual foi a mudança? Foi o bater das asas. Mas o bater das asas tem um efeito muito pequeno. Com o bater das asas ou sem o bater das asas, eu estou muito próximo. Sim, mas mesmo começando muito próximo, passa o tempo, elas se afastam. Então, a previsão do clima antes de bater as asas e depois de bater as asas pode sofrer mudanças muito grandes no longo prazo.
Esse é a essência do comportamento caótico. O que é importante fixar dessas duas aulas em que eu falei de caos? Primeiro, é determinístico. O caos é determinístico. Ele não é aleatório, ele não é probabilístico, ele não é estocástico. Ele é determinístico. Só que ele tem a seguinte propriedade. Vocês conhecem, não é? Softwares que testam se uma sequência de números é aleatória. Isso tem softwares que testam isso. Existem testes para saber se certos números são aleatórios. Números gerados por um sistema determinístico, mas caótico, muitas vezes enganam esses testes. E o teste reconhece aqueles números como se fossem aleatórios, embora eles sejam determinísticos. Mas são determinísticos por um sistema caótico. Então, o caos é determinístico. O surpreendente deste exemplo é que este modelinho da equação logística, que é o modelinho usado para crescimento populacional com população limite, ele apresenta comportamento caótico dependendo do R. E qual é a lição que sobra para a gente, então? É aquela que eu já falei. A da compatibilidade entre o que a gente observa, entre a realidade que a gente quer modelar, e as características do modelo, de ter uma compatibilidade entre complexidade do modelo com a adequação com a complexidade da realidade. Isso tudo é muito bonito. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês do modelo do clima numa aula da semana que vem. Legal? Hoje, nessa aula, ficamos por aqui.